foi algo que foi um link, foi tocado alguma coisa que travou e não estava visualizando. Mas glória a Deus que estamos aí de volta, né, nós voltamos novamente, Ah, mas, eu só vou dar uma palavra sobre, o que aí glória a Jesus. Eu só vou dar uma palavra sobre esse esse essa live que sempre eu fazia no Instagram e estou fazendo aqui no YouTube, que sobre testemunhos de fé, palavra de fé, porque afinal de contas é através da palavra de Deus que a nossa vida é ativada, né? Então verdade. nós glorificamos a Deus, você que está chegando aí, Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica aí para receber uma palavra de fé. Uma palavra de fé, de vida, manda para alguém também. Então, assim, em nome de Jesus, nós vamos estar ouvindo uma palavra de fé da pastora Mônica, que está aqui conosco nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor, é muito maravilhoso. Pastora Mônica, a palavra de Deus, ela é muito poderosa, pastora. Aleluia. Pastora, é muito poderosa. A palavra de Deus é poder mesmo. Se as pessoas entendessem a verdade, recebessem isso como de fato é poderoso. Uma vez eu estava lendo a Bíblia, eu achei tão lindo isso. Eu estava lendo, e quando eu estava assim, meditando na palavra, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo falou mesmo assim, pastora, comigo. Ele disse assim. Aí eu estava lendo, né, um texto da Bíblia. Aí eu estava lendo sobre Jesus, tá? A vida, tá? E os milagres, aquelas questões todas. E quando, de repente, eu ouvi a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo disse assim: você está vendo o que você leu? Aí eu despertei com aquela voz, eu percebi que era a voz do Espírito. E aí, quando ele disse assim, você percebeu que você está vendo como o que você está lendo? Eu disse, estou ouvindo, estou vendo o que eu estou lendo. Aí ele disse mesmo assim, pois deste mesmo jeito que você está lendo, assim meus filhos acreditavam no que eu fazia. Olha que poderoso. Glória a Deus. Assim mesmo eles acreditavam no que eu fazia, assim mesmo eles acreditavam no que estavam escrevendo. Então, assim, ali, aquela palavra, pastora, foi muito poderoso para, porque assim, foi muito poderosa, porque eu me vi, olhei assim para a Bíblia e disse: Poxa, que interessante. Quer dizer, que se diz a Bíblia, Jesus está curando o cego, então ele está curando. Glória a Deus. Aí, tá vendo, Glória a pastora? Eu Deus. estava estranhando que tem. Já chegaram as 21 pessoas aqui, então Deus Glória a abençoe, Deus. em nome de Jesus. Então, assim, então se a palavra estava dizendo, Jesus curou, então não, Jesus abençoou, Jesus foi. Então foi. Então eles criam. Então, assim, eu achei muito interessante quando o Espírito Santo falou isso. Então, essa palavra, ela é vida. Por isso eu assim, sempre nessa sexta-feira, né, eu fazia em outra rede, como eu estava falando no Instagram, e você que está aqui, segue nas nossas redes, e aqui também, em nome de Jesus, seja abençoado. Mas é isso, a fé vem pelo ouvir, pastora. Então, se eu ouço o seu testemunho de fé, se eu ouço a palavra do Senhor, essa palavra viva, essa palavra me traz fé, ela me ajuda, ela me põe em outro nível, Aleluia. sabe? Deus te abençoe aí, minha querida. Amém. Neiva, Deus te abençoe, Neiva, em nome de Jesus. Gente, eu queria às vezes que dissesse de onde era, porque a gente, né, pastora? Outro dia estava alguém dizendo assim, eita, Glória, é isso mesmo, Neiva. Então, outro dia teve alguém dizendo assim que um parente de quem estava escrevendo disse que gostava muito de ouvir os programas, as palavras que vinham aqui, era de Moscou. Eu digo, olha para isso, que como foi longe. Sou Glória de Minas, tá vendo, pastora? a Deus. Aqui a Neiva é de Minas, né? Minas Gerais. Glória a Deus, Deus abençoe. Aí, tá vendo, pastora, como é que a palavra do Senhor vai? Né? Verdade. Então, isso é poderoso, nós não podemos parar. E, pastor, eu gosto muito de dividir assim em lives, em fazer oração. Nas orações mesmo que nós fazemos, que nós estamos sendo
Amém, glória a Deus. Sempre nas orações, eu sou, desde nova, eu sempre gostei disso na liderança, colocar pessoas assim para que estão começando, que querem mesmo servir, que tem aquela fome, aquela sede, vai aprender. Então, às vezes, na oração, tem gente que vem conosco, nem todos os que oram são pastores, são pessoas assim que estão, não é, em linha de frente, mas são pessoas apaixonadas por Jesus, são pessoas que amam ao Senhor. Então, são pessoas que têm uma palavra também, têm uma oração também, têm comunhão com Deus, e é muito bom. Então, nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é fé. E essa palavra, pastora, me ajudou muito no período da minha juventude. Eu já falei isso aí no YouTube, desse testemunho, que eu tive um período de depressão, assim, sabe, de tristeza. Pastor, todos os dias eu chorava. Todos os dias eu chorava e chorava todos os dias. E eu pensei até em ir para algum analista, mas de repente, mas no meu íntimo eu não queria, eu queria passar aquele, vencer, né? Enfim, como não tem alguma questão contra, de jeito nenhum. Eu já até estudei um pouco estudei um pouco de psicanálise, dessas áreas assim, de analistas, né? Essa área emocional, essa área psicológica, que é importante, é necessário. Mas naquele momento, pastora, eu me deparei com, assim, com um período até que a apóstola Vanessa estava, fale a fé, né, da palavra da fé, aquela coisa toda. Eu disse, eu vou falar essa palavra de fé, sabe, Dilma? Eu vou falar essa palavra de fé. Essa palavra não é fé? Essa palavra não tem libertado pessoas, essa palavra não tem trazido cura, essa palavra não tem. Então, essa palavra também, nesse período que eu estou passando aqui agora, de tristeza, de depressão, de choro, sabe? Essa palavra vai me ajudar. E aí eu comecei, pastor, a colocar essa palavra em tudo quanto era canto, no meu quarto, na minha sala. Olha, eu deitava com ela, eu comia, eu recitava essa palavra. Então, aqueles sonhos, pastor, interessante. Não é mágica, não, isso não. Isso é poder de Deus. Amém. Porque a Bíblia diz assim que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Glória a Deus. E ali, pastora, não é mágica, mas sabe aqueles sonhos aqueles sonhos negativos que quando a pessoa, quem está passando período de depressão, é muito triste, é terrível. É triste mesmo, é terrível. É algo muito sério. Tem que ser levado a sério. Mas aqueles pensamentos, pastora, negativos, foram dando lugar à fé. À fé. A fé foi chegando, a fé foi tomando espaço, sabe? A presença do Espírito, a presença de Jesus, porque Ele e a palavra é a mesma pessoa. Foi tomando espaço. Os pensamentos negativos deram lugar aos pensamentos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é apenas um pensamento positivo, a palavra de Deus é promessa, é verdade, é Jesus dentro da gente, e quando a gente se alimenta, a gente fica tão forte. Então, aquela palavra começou a tomar espaço, pastora. E mudou sonhos. Eu tinha aqueles sonhos que eu tinha naquele período, assim, sabe? Aqueles sonhos perturbados, deram lugar a sonhos de mulher mais aguerrida, avivada, cheia de Deus, cheia de coragem. Aqueles temores, às vezes, na hora de dormir, a gente não é aquela presença que Satanás se aproveita também. Os espíritos malignos terríveis, sabe, deram lugar, porque foi um período também de opressão, de batalha espiritual, mas tudo isso foi expulso. Amém. E foi dando lugar à presença viva Glória a Deus. pelo poder da palavra, Glória a por Deus. alimentar. Então, eu creio, pastora, pode falar aí que você vai ser boca profética de Deus nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê e quem ficar aqui e disser, Senhor, eu quero a minha porção, vai receber. Amém. Creia em nome de Jesus que você vai receber, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode falar, pastora. Deus. Amém. Então, é isso, né? A palavra de Deus, ela está cheia, né? Está repleta dessas revelações, né? Dessa, dessas palavras que nos levantam e que faz a gente ter fé, né? Acreditar e se mover nisso, né? Nessa fé.
A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, né, que a fé ela é o firme fundamento, né? A Aleluia. fé ela é o firme fundamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a fé ela não é um sentimento, né? Não é um sentimento, é um fundamento. Porque um sentimento é uma coisa que vem e vai, não é? Muito bem, pastora. Uau, que palavra de poder. Foi bom, viu? Foi maravilhoso. O sentimento ele passa, você tem ele ali, mas tipo, amanhã você já não tem mais, né? Depois ele não tem mais. Só que a fé, ela é um firme fundamento, né? E Amém. o fundamento é quem? O fundamento é Cristo, né? O fundamento Aleluia. é a palavra, é Cristo, porque Cristo é a palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo, né, que se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo ele é o fundamento e Cristo ele é a palavra. Então, a fé ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê com os olhos naturais, né? Mas a gente acredita, a gente crê. Por que crê? Porque a nossa fé está fundamentada em Cristo. Entendeu? Aleluia. E a gente sabe que aquilo que sai da boca de Cristo é a verdade. Né? Glória a Aquilo que Deus. sai da boca de Cristo é decreto para as nossas vidas, Glória a entendeu? Jesus. É decreto. Então, essa é a primeira, o ponto de partida, eu acho, sabe? Que da vida de qualquer pessoa é a gente entender isso, que a fé não é um sentimento, ela é um fundamento. E nós precisamos fundamentar, né, a nossa fé em Cristo. E como é que eu faço isso? Me aproximando dele, né? Cada vez que eu me aproximo de Cristo, mais a minha fé ela é fundamentada, né? Ela é Aleluia. solidificada, ela é fundamentada, ela vai crescendo, ela vai aumentando. Por quê? Porque eu não tenho como encontrar fé em lugares, em pessoas, né? Até mesmo nos cultos de domingo na igreja. Mas a fé a gente descobre, encontra ela no relacionamento com Cristo. Quanto mais a gente Glória se a Jesus. aproxima de Cristo, quanto mais lê Aleluia. a palavra, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se tranca no nosso quarto, dobra o nosso joelho, quanto mais a gente busca, mais essa fé ela vai aumentando. Glória a Jesus. Porque a intimidade ela aumenta, e quando a intimidade aumenta, a fé cresce também. Amém. Começa a compreender que realmente não há nada, nada, nada nessa vida que Deus não possa fazer. Não há Aleluia. nada na nossa vida que não possa ser mudado, transformado, sabe? Não há nenhuma realidade de caos, de derrota, de tragédia que Deus não possa mudar, né? Não há maldição que Deus não possa transformar em bênção. Glória a Deus. Aleluia. Então, ele é esse Deus, né? E quando nós fundamentamos a nossa fé na palavra, nele, nós ficamos firmados, completamente firmados, né? Lembre que em Romanos 10:17 a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra, mais uma vez confirmando isso, que a Aleluia. fé é algo que a gente encontra na presença de Deus, na Isso. presença do Senhor, né? Porque ele não está. Tem gente que diz assim: a fé vem pelo ouvir, e para aí, né? Então, é como É. se você ouvir qualquer coisa, qualquer pessoa, você vai ter fé. Não é assim. A, Isso. a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Palavra. Então, ele é bem específico, né? Não é qualquer coisa que você Não. vai ouvir e que sua fé vai ser ativada. Isso mesmo. A nossa fé ela aumenta, ela é ativada e ela aumenta quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos nesse ambiente onde a palavra de Deus é liberada, né? Aleluia. Por Glória a exemplo, Deus. nós estamos aqui nessa live, nós estamos liberando a palavra, né? Glória a Liberando a Jesus. palavra de Deus. Então, se você está aqui nessa live, você está ouvindo e você está recebendo e colocando no teu coração, entenda que a sua fé ela vai crescer. Glória a Deus. Aleluia. A sua fé ela vai aumentar, a sua fé ela vai ficar gigante, ela vai crescer. Por quê? Porque você tirou um tempo da sua vida, você se disponibilizou a estar nesse lugar, nessa live, Glória a Jesus. né? Pastora,
Pastora, é assim, só fortalecendo o que você dá. Isso é muito poderoso, pastora. Amém. Pastora, é muito poderoso. Olha, isso é tão poderoso que observe só. Você vê que hoje nós olhamos, a Bíblia diz assim: se nós não falarmos, as pedras clamarão. Você vê, você vai olhar pessoas, às vezes, que não têm, assim, que aí não professam a fé no sentido de relacionamento íntimo, assim, com Jesus. É caminhada, não é? Que Hum, realmente, como nós conhecemos. Mas por conhecerem textos, às vezes, de fé, da palavra, vão falando, vão citando, e pessoas vão acompanhando, vão sendo edificadas, vidas vão sendo mudadas. E às vezes até entristece, porque o Filho de Deus, que conhece essa palavra, em vez, às vezes, de chegar com essa palavra, como você está falando, não, ele se torna tímido, não mergulha. E outros que, às vezes, nem têm um relacionamento tão profundo de perto com Jesus, apenas usam de textos isolados de fé, vencem, avançam, para você ver como é forte o verdade, poder e a unção da palavra. verdade. A palavra, ela faz tudo, não é? A palavra, ela é completa, é o verbo vivo, não é? É, É Jesus Cristo mesmo, é a boca de Deus, é entendeu? verdade. Quando nós lemos a palavra, é o próprio Deus falando conosco, né? É o próprio Cristo se revelando. Às vezes Glória a Jesus, ficam aleluia. às vezes as pessoas ficam dizendo: "Eu queria conhecer mais a Deus", queria vá buscar, vá ler a palavra, porque Isso, é por meio da palavra que Cristo se revela, né? é verdade. Ele se revela por meio da palavra. Às vezes a gente fica esperando que alguém dê uma palavra, que alguém dê uma profecia, que alguém coloque a mão, mas o Senhor está dizendo: ei, eu tenho toda a revelação para você, né? Glória a Sou o Jesus. autor da fé. Jesus é o autor da fé, né? Então, como que eu vou buscar a fé em outro lugar? Eu preciso buscar a fé nele, na palavra dele, né? Porque ele é o fundamento. Cristo é o fundamento, né? E eu vou dizer uma coisa, é Cristo que, olha, a Bíblia diz que Cristo ele deu uma porção de fé a cada um, né? Mas eu quero dizer uma coisa, que se você quer aumentar a sua fé, Cristo, ele deu uma porção a cada um, mas para cada momento que nós vivemos na nossa vida de desafio, sabe? Às vezes uma notícia ruim, às vezes um diagnóstico de uma doença, sabe, incurável. Nesses momentos, quando nós nos achegamos mais a Cristo, quando nós buscamos a sua palavra, quando nós estamos próximo dele, ele libera uma porção extra de fé. É ele que Amém. faz com que a nossa fé aumente para a gente suportar aquele momento difícil. Aleluia. Então, Glória a Deus. quando você está enfrentando um momento difícil, o que você tem que fazer? Você tem que buscar a palavra. Você tem que buscar ele. Você tem que se aproximar e se aprofundar dele, porque se você se afastar, a sua fé morre, né? É, Ela vai esfriando e você vai morrer realmente, literalmente. é. Mas quando você, por mais difícil que seja a situação da sua vida, sabe, por mais desafiador que seja o momento que você está vivendo, se você se aproxima da palavra, se você se aproxima de Cristo, a sua fé aumenta, ela Glória a Deus. desce, e você se levanta como uma leoa, como um leão, você Aleluia. cima do problema, você vai para cima daquela situação, sabe? Glória a E você Jesus. vai cheio do Espírito, cheio da palavra, da presença, e o inferno tem que recuar, Aleluia, né? Jesus. O Glória a inferno Deus. tem que recuar, tem que recuar. Eu digo porque quando eu vivi um momento muito desafiador, né, da minha vida, que eu tive leucemia e o médico ele me desenganou, ele me desenganou. Ele disse que eu tinha menos de um ano de vida, né? Que não, e realmente era muito. A leucemia que eu tive, a leucemia mieloide crônica, na época que eu tive, que foi em 2007, era uma doença que realmente não tinha. Era só paliativo, não, as pessoas morriam mesmo. A única coisa que trazia cura era
uma possível cura era o transplante de medula óssea, né? Mas assim mesmo, muitas pessoas que faziam o transplante de medula óssea, elas acabavam morrendo porque tinha rejeição, né? Porque quando você faz o transplante, você ainda corre esse risco de o seu organismo rejeitar, né? Ali e você realmente morrer e não tinha nada que resolvesse. E eu, com 31 anos de idade, recebi esse diagnóstico, né? De morte mesmo. E aí eu tive que sair da minha cidade, fui para Aracaju, e quando eu cheguei lá, eu fui num culto, pastora. Antes de ir para o médico estava marcado na segunda-feira. No domingo, eu fui para o culto com o pastor Marco Feliciano, na época, né? Na época que eu amava assistir aqueles DVD dele, né? Aquelas palavras, eu amava aquilo ali, né? E quando eu cheguei lá na casa da minha sobrinha, aí ela falou assim, as pessoas quando olhavam para mim choravam, porque eu estava, pastora, só o couro e o osso, olhe, só tinha olho e dente, magérrima, entendeu? E as pessoas ficavam disfarçando. Quando eu cheguei na casa da minha sobrinha, ela correu para o banheiro para chorar, para não chorar na minha frente. As pessoas elas ficavam com dó de mim, sabe? Assim, e aí ela falou que ia ter um culto com o pastor Marco Feliciano, no ginásio lá, né? Que é a capital de Aracaju. E eu falei, eu quero ir. Ah, mas está muito em cima. Eu digo, mas eu tenho que ir, eu vou, eu tenho que ir. Glória a Deus. Deus está dizendo que eu tenho que ir. E eu fui. E quando a gente chegou lá, que começou o louvor, e eu comecei a adorar, 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 porque tem um segredo também, queridos. A fé, sabe, quando nós estamos cheios dessa fé, ela nos leva a um ambiente de adoração constante. A gente Glória a Deus. adora ao Senhor em todo o tempo, sabe, independente de situação, de que a gente esteja com dinheiro, sem dinheiro, doente, com saúde, de todas as formas, quando a gente está perto do Senhor e essa fé ela aumenta na nossa vida, a gente adora em todo tempo, em toda circunstância. Eu Amém, estava Jesus. lá, magrinha, fraca, mas com minhas mãos erguidas, adorando Glória a ao Jesus. Senhor, adorando, adorando, sabe? E era uma adoração, pastora, que eu vou dizer, uma adoração pura, limpa, porque era uma adoração sem interesse. Eu não estava Glória a Deus. porque eu estava pensando, se eu adorar, Deus vai. Não, era uma adoração de um amor genuíno mesmo, sabe? Apaixonado, né, por Jesus. Exatamente. Sabe, aquela adoração pura, genuína, você está entendendo? E aí, o pastor Marcos Cristiano começou a ministrar, e quando foi no final do culto, teve a ministração final, e ele falou assim, ó, ele falou, tem uma pessoa aqui que está com leucemia. Foi bem Olha, específico, glória a Jesus. mas ele não me viu, ele não tocou em mim. Olha o que é a fé, pastor. Ele não me viu, ele não tocou em Eita, mim. Você está foi entendendo? Ele forte, foi falou do forte. altar. E quando ele falou do altar, eu peguei. Entendeu? Com certeza. A fé é isso. Porque eu estava conectada com o Espírito. Eu estava conectada com a palavra de Deus. Que Você tá- Deus bom, que maravilha, né? Que Deus bom, que maravilha. E eu sabia o que eu estava. Achou o adorador, aqueles que o Pai procura. Eita Verdade. glória! E eu sabia o que é que eu estava fazendo lá naquele lugar, né? Era uma coisa consciente, eu sabia o que eu estava fazendo. E ele falou: tem uma pessoa aqui que está com leucemia, e o Senhor está dizendo que hoje vai fazer um transplante de medula espiritual em você aqui. Glória a Deus, Eita aleluia! glória! Chega todo lá Glória a Jesus. É forte. desse jeito, e ele pegou e sabe o que foi que ele disse? Mas que Deus revelou lá, e ele não me viu. Ele estava falando, nem ele não soube quem eu era, nem eu fui até ele. Eu fui curada só pela palavra que foi liberada da boca dele, sem ele botar a mão em mim, sem ele me conhecer, sem ele me ver, sem nada. E Entendeu? até hoje, né? Você E nunca até pensou, hoje, mas possa ser que ele saiba aí, ó. Eita glória! foi pela fé. Eu posso dizer à senhora, foi pela fé. Glória a Foi Jesus. pela fé. E ele disse assim, ó, que
tinha entrado pela minha boca, que tinha sido uma obra de bruxaria. Olha, Que tinha entrado pela minha boca e ela ia sair pela minha boca. E quando ele disse isso, eu comecei a botar para fora. eita glória, poder de Deus, né? Tá vendo o que é Botar que para Deus fora, faz? botar para fora uns negócio preto assim, ó, umas coisas feias. A doença saiu. Comecei a colocar para fora aquela doença. E Forte, viu? daqui a pouco ele disse: "Você vai receber uma anestesia espiritual, porque Glória a Deus Deus. vai fazer o transplante de medula aqui". E aí, quando ele disse isso, eu comecei a sentir minhas pernas adormecerem. Aleluia, Minhas pernas Jesus. começaram a adormecer e eu caí. E eu caí, simplesmente Tô, caí. tô aqui, ó, e chega, tô sentindo a unção de Deus, viu? Mover. Forte. Verdade. E eu fiquei caída lá, caída, e as pessoas que estavam comigo orando, orando, e falando em línguas, e orando, orando. E daqui a pouco, quando passou mais ou menos de 20 minutos, assim, a 25 minutos, eu me levantei. E aí, quando eu me levantei, pastora, eu era outra. Eu sabia que eu estava curada. Aleluia, Mas aleluia. entenda, no meu físico, eu ainda estava do mesmo jeito. Você está entendendo? Mas dentro de mim, eu sabia que eu não A era. semente, Eu sabia que não, que a doença não estava mais em mim. Eu glória a Deus. tinha, eu tinha força, eu tinha vigor, coisa que eu tinha perdido. Eu estava fraca, muito fraca. E eu recebi o vigor, a força novamente, entendeu? E eu Aleluia. sabia que eu estava curada, mas, Glória, glória, mas glória. internamente, aí as pessoas olham, deixa eu ver se tu tá. Eu sei, cadê? Não mudou nada. Eu digo, meu filho, a cura começa aqui. A cura começa dentro. Eita, é E forte. Deus está trabalhando dentro, e logo, logo você vai ver o externo ser totalmente restaurado. Oh, glória a Cura, Deus. o Senhor falou para mim, a cura começa dentro. Primeiro eu curo a tua alma. E quando eu curo Aleluia. a tua alma, o teu corpo responde, entendeu? O Glória a corpo Jesus. responde. E aí eu fui curada ali naquela, eu fui curada naquela hora. Pastora, só um momentinho aqui, mulher, para eu abrir aqui essa porta, viu? É rapidinho, só um Pode momento. ficar à vontade. Gente, isso é poderoso. Isto é poderoso, isso é poder de Deus. Isso é o evangelho do Senhor, é a palavra do Senhor. É esta palavra de fé, é esta palavra de fé que nos deixa de pé, que nos coloca de pé e faz maravilhas na nossa vida. Aleluia. Continua, pastora. Verdade. Aí, quando terminou, minha filha, para confirmar, porque Deus só trabalha com confirmação, né? Ele confirma É, tudo, ele confirma. Duas, três pessoas, né? Ele é. confirma. Veio um rapaz lá de cima de uma arquibancada que eu nunca vi. Ele disse que Hum, era de Natal e ele estava assim se tremendo, ó, se tremendo. E ele disse que eu queria falar com ela. Aí eu disse, pode. A pastora, na época que estava comigo, falou: pode vir, pode falar com ela. Aí sim. foi disse: "Olhe, é porque Deus mandou eu vir aqui falar com você. Eu não Hum, queria vir, porque eu tenho muita vergonha, mas Deus disse que eu tinha que vir". Aí ele disse: "Deus mandou lhe dizer que hoje ele hum. criou uma obra de bruxaria na sua vida". Eita, glória a Deus. E você vê que ele não falou nada de lá, assim, não foi você, não tocou, mas Deus usou já outra pessoa Outra, para. Que Deus poderoso! aí ele disse: "Deus quebrou Eita, uma obra glória! na sua vida, e o Senhor". Aleluia! Aí ele ainda falou assim, ó: "O Senhor manda lhe dizer que assim como ele me curou um dia, ele está lhe curando hoje". Oh, Eita, aleluia, glória a aleluia, Deus. Deus Aí ele disse grande. assim, aí, olha só o mistério. Aí ele disse: "Só que você vai no médico, o Senhor está dizendo que você vai no médico amanhã, e o médico vai dizer que você não está curada. Só que Eita, você vai ter que ter fé". Olha o que foi que ele disse: "Você vai ter que ter muita fé". Ele falou: "Você vai eita, precisar de muita fé". E eu tenho convicção, pastora, no meu espírito, que no momento que ele disse aquilo, que eu ia precisar ter muita fé, o próprio Deus
liberou uma porção extra de fé na minha vida. Aleluia, O aleluia. Eu próprio Deus. estou sentindo aqui o mover do Espírito. Glória a Olha, Deus. eu não tinha essa fé, eu não tinha. Foi Deus que me deu ali naquele. Oh, aleluia, Porque eu quero dizer aleluia, para vocês, tudo que você precisa, Deus vai lhe dar. Se você precisa aleluia. de mais fé, Deus vai lhe dar. Se você está Glória a Deus. enfrentando uma Receba, minha irmã, minhas situação, irmãs um aí, meus problema, irmãos, receba esta palavra. se você É está passando poder de Deus, aleluia, por uma situação que você precisa de fé, entenda, Deus vai dar a fé que você precisa. Ele vai aleluia. aumentar a sua fé. Então, Glória a Deus. Então, somente você precisa estar conectada com Ele, É conectado com desse Ele. jeito, Você é. precisa estar próximo dessa palavra. Você precisa estar conectada com a palavra de Deus, porque Ele vai Aleluia. dar o que você precisa. Você está Glória entendendo? a Jesus. Olha, e foi dito e feito. Eu fui no médico, quando chegou lá, eu disse, doutor, eu vim aqui. E eu estava tão ousada, minha irmã, porque quando eu trouxe também a ousadia. E quando eu cheguei na mesa do médico, eu disse: eu estou aqui com esses exames, doutor, mas eu só vim confirmar, porque Deus já me curou. Aí, Eita glória! aí o senhor conhece Jesus, o médico dos médicos? Eita, eu já fui Eita! logo desafiando o médico. Aí o médico falou assim: você foi curado? Eu disse: fui, já fui curado. Vim aqui pra... Aí ele falou: então vem aqui, deita aqui nessa maca que eu quero lhe examinar para ver se você foi curada mesmo. Aí quando eu deitei, né? Ele apertou aqui, sabe? Aí pegou aqui no meu baço, porque essa leucemia que eu tive aumentou o meu baço em 20 centímetros, ficou grande. Aí ele tocou no baço e disse: curou não, tá aqui ainda. Aí eu deitada na maca, eu disse: tá repreendido em nome de Jesus. Ele não curou. Eu disse: curou. Aí ele não curou com aquela. Eu disse: está repreendido, doutor, em nome de Jesus, porque ele já me curou. Aí, minha querida, não fique pensando assim, porque vai ser pior para você. Porque se isso acontecesse com você, isso seria o maior milagre que já teria acontecido. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eita! Aí, E é bom porque o médico diz isso, aí né? Vai. doutor, pois foi esse milagre que Deus já operou na minha vida. Aí ele pegou e Aleluia! disse: você tem que se internar num centro de transplante de medula óssea agora, porque senão você vai morrer. Aí eu peguei e disse: eu não vou me internar, doutor. Eu não posso, Eita! porque Deus já fez um transplante de medula em mim. Como é que eu vou fazer outro transplante de medula se Deus. Deus é demais, Tetemar. Ah, E quando Deus encontra o coração mesmo verdade, de uma guerreira que ele põe ali, que se pega na palavra, é verdade. proteção. Aí as pessoas que estavam comigo disseram: Mônica, ele é médico, ele entende. Ele entende, quem entende é meu Deus, quem entende é Cristo, que foi ele que liberou a palavra para mim. Eu não quero ouvir nenhuma outra palavra, eu não quero nada, eu só quero ouvir, só quero dar os meus ouvidos àquilo que Deus falou, aquilo que Deus me falou, sabe? E dali, minha filha, eu fui embora. E foi É dito e isso. certo. Você está entendendo? Porque Deus Amém. cura, Deus cura. Quando Deus fala, Deus fala. Olha, Glória. eu estava pregando ontem na igreja a palavra de Ezequiel 37. A Bíblia diz que Deus levou Ezequiel, o Espírito levou Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Sabe Glória. isso? Um vale de ossos sequíssimos, todos os ossos estavam misturados. Ninguém sabia. Deus é tremendo, ele é maravilhoso. E Isso ele me levou toca. Ezequiel, e ele chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, posso eu fazer viver esses ossos? Qual foi a resposta de Ezequiel? Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque Ezequiel não cria o suficiente, sabe, nessa medida, nessa altura, de achar que aquele monte de osso ia virar um exército. E às vezes, queridos, a gente não crê mesmo, sabe? Mas isso não nos impede de caminhar com o Senhor, porque Aleluia, aleluia. você não tem a fé para crer nesse nível, mas você tem fé para obedecer a Deus. Eita glória, Ó, recebe aí. tem Eita uma fé que não glória. pode sair do seu coração, e essa fé é a fé da obediência. É a fé. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ezequiel, ele não cria, não, suficientemente. Ele disse: Tu sabe, Verdade. Senhor. Aí sabe o que eu disse a ele? Eu sei mesmo. Nas minhas palavras, né? O Senhor, eu sei mesmo, viu? Profetiza.
Profetiza aí, Ezequiel. Sabe? Sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Eu só quero que você abra a sua boca e profetize. E E Ezequiel obedeça. obedeceu. Ele não tinha fé suficiente, mas ele abriu a boca. Ele profetizou. Amém, Jesus. Ele profetizou, ele obedeceu aquilo que Deus estava ordenando. Você não precisa entender as coisas, você não precisa saber, você não precisa saber como, nem porquê. Você só precisa obedecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obedecer a Deus, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. O Glória a Jesus. milagre de Deus acontecer na sua vida. Foi assim com a minha vida e vai ser assim com a sua vida. Aleluia. Recebe aí. Basta Deus abençoe. você se Aleluia. posicionar. Obedeça a Deus. Ezequiel obedeceu, e a Bíblia diz que quando ele profetizou, os ossos se juntaram. Eita glória! E depois que os ossos se juntaram, a pele veio por cima. Ei, Pouco, já estava tudo já, osso com osso, a pele, já estava tudo formado, mas faltava a vida. E o Senhor disse: agora, falta o quê? Falta a vida. Profetiza. Profetiza, Ezequiel, aos quatro ventos. Dá ordem no vento e manda ele soprar. glória a Deus. Quatro cantos, e Ezequiel disse: vento do Espírito sopra dos quatro cantos. E quando ele deu ordem, o Espírito veio e trouxe vida. E a Bíblia disse que aquilo que era um monte de osso seco misturado levantou e se Aleluia. tornou um exército numeroso e Oh, glória a grandioso. Jesus. E Aleluia. grandioso. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Quer aumentar a sua fé? Vá para a palavra de Deus. Se conecte Glória a com ele. Deus. Se conecte com ele, busque a palavra, coma a palavra, sabe? Aleluia. Se prostre diante do Senhor. Quanto mais você se aproximar dele, mais você vai se encher de fé. É Quanto mais isso mesmo, é isso ele, mais mesmo. você vai ter convicção, mais você vai ter ousadia no espírito. A timidez, É verdade. você está entendendo? Vai, É isso o mesmo, medo vai pastora. embora, a timidez vai embora, a ousadia e a fé, ela cresce no nosso coração. Aleluia, aleluia. Amém? Glória a Deus, é verdade. Glória a Amém. Deus. É isso, Aleluia. sabe? É Foi isso isso que Deus mesmo. colocou no meu coração para eu Amém. para vocês nessa noite. E eu oro para que Deus realmente venha trazer um batismo de fé no seu coração. Glória a Que Deus Jesus. venha liberar um batismo de fé no seu coração. Glória a Jesus. E que a Aleluia. sua fé ela cresça, ela aumente, que você enfrente essa situação que você está passando Glória a com Jesus. ousadia. Aleluia. Com Aleluia. ousadia. Não Aleluia. tenha medo. Não tenha Aleluia. medo. Aleluia. A Glória Bíblia a diz que Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? É A verdade. Deus, quem impedirá? É isso Não mesmo. é verdade? Então, a É, gente não tem que ter medo. A gente tem é, que ir para cima. é. Você tá Mesmo porque Olha, Davi diante do gigante era pequenininho. Davi disse: você vem para mim com pau, com arma, com o que você quiser aí, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. glória a Eu Deus. não preciso Glória a de Jesus. arma, eu não preciso de nada. O que eu preciso é de uma palavra liberada de Deus na minha vida, Aleluia. Aleluia. dizendo: É isso mesmo. vai que eu estou contigo. Glória a Jesus, glória a Jesus, é isso mesmo, pastora. É disso. E o que é poderoso nesse seu testemunho é a postura que você tomou diante da palavra profética. Que, Verdade. que, que, que isso daí, esse caminho aí é que muitos se perdem. Neste caminho aí é que muitos perdem a sua bênção, porque o povo de Israel saíram do Egito lá com uma palavra profética de libertadora, uma palavra que veio do céu, a palavra de Deus que ele falou para Moisés foi forte. Ele disse: Moisés, eu desci, ouvi o clamor do meu povo e eu vi a aflição do meu povo e eu desci para libertar. Ou Glória a Deus. seja, aquele povo ia sair dali. Então, mas a gente vê que na maioria deles ficaram ali aquela geração antiga. Porque, minha gente, isso é forte, pastora.
Nós ficamos com os nossos ismos, com os nossos costumes. Ah, porque Deus não fala assim? Ah, porque Deus não falava assim? Ah, porque não aconteceu assim? Ah, porque você não está mostrando o seu rosto? Ah, porque a sua pele ainda está assim? Aí, nesse caminho, às vezes se perde, se atrapalha com os acontecimentos que estão na sua circunstância, ao invés de ficar firmado na palavra profética que recebeu Verdade. do céu, E quer né? saber mais? Quando eu Hum, cheguei, eu fui para Salvador, porque eu disse assim para Deus: e agora, Deus? E hum. agora que eu usei a fé, eu fui ousada, mas agora eu não sei para onde eu vou, o que é que eu vou fazer? E o Senhor direcionou tudo. Meu irmão foi me buscar lá em Aracaju para ir para Salvador, porque eu estava para ir para Porto Seguro, sabe, pastora? Foi no dia da viagem de Porto Seguro. Olha, e eu nunca perdia nem um ano em Porto Seguro, né? E já Ah, estava tudo pago, eu tinha ganhado, eu já estava tudo pago, a minha viagem, a minha hospedagem, tudo pago. E eu dizia, hum, Senhor, como assim que eu não vou viajar? Porque o Senhor falou que sempre o Senhor ia me levar. E o Senhor falou assim: você não vai. Não é por falta de dinheiro, porque você já está com tudo pago. uhum, Eu lhe prometi que você nunca ia deixar de ir por falta de recurso. hum, Mas esse é uma outra situação, o Senhor falava, entendeu? hum. É uma situação de força maior, né? Sim, aí quando terminou o culto, quando terminou lá o culto, né? O Senhor falou assim: vá lá, pegue tudo que você tem na sua bolsa e coloque no altar, todo o dinheiro que tiver na sua bolsa e coloque no altar. Eita, Olha, diga o desafio aí. Tem que ter fé ou não? tem, Tem que ter fé. tem que ter. Minha querida, eu nem assim, sabe? Não É, contou dois, três, hein? foi muito rápido. Fui lá na minha bolsa, peguei o dinheiro todinho que eu tinha, não olhei nem quanto era e botei lá no altar, fiquei sem nada lá em Aracaju, sabe? Aí sabe o que foi que aconteceu? O Senhor disse assim: essa oferta, olha só que tremendo, Hum. essa oferta, ela vai selar o milagre na sua vida. Eita glória! Deus é maravilhoso. E você acredita que está segura. Essa promessa está segura por uma aliança que foi feita no altar, uma oferta que foi liberada de sacrifício no altar, entendeu? E que Deus sustenta a palavra até hoje na minha vida. Glória a Jesus, Tá eu entendendo? creio, eu Aí sabe creio. o que acontece? Nunca devolver o dinheiro de ninguém, porque Porto Seguro era assim, se você pagasse, se você desistisse, você não recebia o dinheiro de volta, né, de tudo. Uhum. Você É. já era. E aí, sabe o que aconteceu? No outro dia, eu recebi uma ligação dizendo que iam me devolver todo o dinheiro que foi investido. Eita glória a E Deus. aí? Todo o dinheiro que foi investido, que nem foi eu que paguei, foi outra pessoa que pagou para mim, veio todinho para minha mão. Tá vendo? Milagre após milagre, ação divina após ação, Sim, né? porque eu tinha Deus ficado sem agindo. nada. Aí eu fui para Aracaju, ou fui para Salvador. Quando cheguei lá em Salvador, aí meu irmão disse: vamos lá no hospital que é referência tal, e você vai ficar lá. E quando chegou lá no hospital, eu disse: Deus, eu não quero ficar aqui, não. Está repreendido em nome de Jesus. Aí o Senhor dizia: não, você não vai ficar aqui. Mulher, o Senhor falava comigo o Eita, tempo inteiro no meu mas ouvido, o como é que Espírito não falava. fala? Como é que Deus não fala se o coração. Quanto mais. Deus é fiel. Eu acho lindo nisso. Nós precisamos crer nessa palavra de fé. Por isso Verdade. que, assim, queima na minha alma, né? Assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, aumente a sua fé. Porque, assim, a palavra é clara que aqueles que obedecem, Deus vai revelando, Deus vai mostrando, a intimidade vai crescendo. Então ele vai confiando, que ele vai falando com você e você vai obedecendo. Então, Deus viu que você ia tomando os passos e ele ia te orientando, e ele ia te dando, porque Deus não fala com desobediente que fica, ele fala e fica esperando que você faça. Aí, Verdade. e nem com gente, com pessoas que não tem a fé de dar o passo pela É, obediência, ainda que o é, coração não esteja queimando, ainda que não esteja borbulhando, mas dizer, é. não estou sentindo nada, mas eu vou dar o passo, eu vou confiar. Então, é isso que atrai o coração de Deus, É. não é? Glória a E Deus na sua obedece, verdade, quando da a gente glória. obedece a Como assim? Deus, Dá glória aí, povo, dá glória, porque sempre está dar glória. amém. Ó, quando a gente obedece, o rio flui.
Ai, é verdade. Tá Santo entendendo? mais. Quando a gente obedece, não fica barreira, não. O rio, ele flui, ele corre. Tá Aleluia. entendendo? Glória a E a Deus. obediência tem esse poder, faz isso, É né? verdade. Faz É. isso. Então, o que é que acontece? Eu fui e eu cheguei naquele hospital, o senhor dizia: você não vai ficar aqui, não. Eu só trouxe você aqui para você olhar como tem gente sofrendo. Olha aí para essas pessoas, sabe, no corredor do hospital, tudo cheio de coisa, tudo, sabe, todo mundo ali cheio de câncer, cheio daquela doença. E o senhor dizia: tá vendo aí, ó, como é que essas pessoas sofrem? Você está doente, mas olhe como você está. Olhe, você está de pé, você está, sabe, você está tendo força, você está. Olhe como você está, entendeu? Glória a Deus. E eu glorificava a Deus ali naquele momento, sabe? E o Senhor dizia: você não vai Aleluia. ficar aqui, meu irmão, lutando para encontrar uma vaga lá, até que as portas se fecharam. E ele disse: eita, não vai dar não para você ficar aqui. Aí eu disse: eu já sabia, meu irmão, vamos embora, vamos embora. Aí, quando eu cheguei no apartamento lá da minha cunhada, aí ela disse. Aí eu disse. Aí eu fiquei sozinha no quarto, né? Todo momento que eu ficava sozinha, eu aproveitava para orar, para buscar. E aí eu entrei na presença de Deus chorando, comecei a chorar e comecei a criar um temor no meu coração. Eu comecei a dizer assim: Senhor, e agora, Senhor? O que é que eu vou fazer? E agora? E agora eu vou para onde? Se eu já saí de Aracaju dizendo que não ia fazer o que o médico estava mandando. Agora eu fui naquele hospital e não vou ficar lá. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? A Aí, crise do momento. aí o Senhor bradou no meu ouvido. Sabe o que? A palavra de Salmo. Hum. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eita, coisa linda. Meu Deus! É forte. Eita, aí eu comecei a chorar e eu disse: Senhor, eu não vou mais falar, eu não vou reclamar, eu não vou perguntar, me perdoe, me perdoe. Oh, coisa Eu linda, sei que né? o Senhor está comigo. Minha filha só foi terminar essa oração, o telefone tocou. Aí era a minha cunhada, aí disse para o meu irmão: olha, leve Mônica agora na clínica, uma clínica particular, viu? Que a médica ia me atender. Eu Hum. consegui esse atendimento, que ela era amiga de uma pessoa que trabalhava lá, e a médica mandou eu ir lá, sem eu ter Hum. dinheiro, sem eu ter nada. Quando eu Hum. cheguei lá, na clínica particular, menina, quando eu estava no outro hospital, eu dizia: meu Deus, parece que eu saí do inferno e entrei no céu. A clínica não parecia nem que era clínica, nem que tinha ninguém doente ali. E quando cheguei lá, Lamentável, né? Que é lamentável a situação que muitos enfrentam, né? Que verdade, muitos lamentável. enfrentam. E foi justamente É. isso que Deus quis me mostrar, entendeu? Foi Hum. justamente isso, porque às vezes a gente reclama, a gente murmura, às vezes a gente, sabe, fica se maldizendo, e a gente precisa entender que tem tanta gente em situações piores, né? Passando por coisas piores, passando por situações piores que a nossa. E às vezes Deus ele faz em nós para querer fazer também através de nós, para que a gente seja um instrumento na vida dessas pessoas, Amém. Glória a para que Deus. a gente ore por essas pessoas, né? Para que a gente abençoe, para que a gente chegue junto, sabe? Aleluia. Em oração, em amor, sabe? Para que a gente se mova de alguma forma. Amém. Tá Glória a entendendo? E Jesus. eu entrei ali naquela clínica e a médica tinha um monte de paciente. Aí, após a médica me atendeu em primeiro lugar, me botou na frente de todo mundo. Como se eu tivesse o melhor plano de saúde da Terra. E eu entrei. Quando eu entrei no consultório da médica, pastora, Hum. a glória de Deus estava dentro da sala do consultório. Aleluia. Glória a Deus. A sala estava toda branca, toda iluminada, aquela luz fortíssima. E quando eu olhava para o rosto daquela médica, eu via uma luz fortíssima. Glória a Jesus. Eu ficava rindo, e ela dizia: por que você está rindo? Eu dizia: ô, doutora, porque você é tão linda. Você é tão linda, doutora, porque ela estava tão linda, mas era a luz de Cristo que saía assim, ó, que Uhum. resplandecia do rosto dela. Aí ela pegou e falou assim, olhou para mim e disse: Mônica, a sua leucemia é light. Olha a expressão que ela usou. A sua Olha. leucemia é light. Aí sabe o que ela disse? Você Hum. não tem indicação nem para quimioterapia, nem para radioterapia, nem para transplante de medula óssea. Já pensou? E o doutor de Aracaju queria que eu fosse para cirurgia.
fazer um transplante de medula. Já pensou? Sabe o que foi que ela disse? Se você tivesse feito transplante de medula, você ia morrer. Eita, Jesus. Porque você não tem indicação. Eu disse, eu vou fazer o quê, doutora? Ela virou as costas assim e disse, você vai tomar esse remedinho aqui, você vai ficar boa. Foi desse jeito. Desse jeito. E eu comecei a tomar, né, aquela medicação. E mais, viu? O Senhor, tem uma coisa, pastora, que o Senhor me falou muito forte. Que ele falou assim para mim, filha, você precisa entender que o que eu fiz na sua vida foi um milagre, não foi simplesmente uma cura. Amém. Foi um milagre, porque a cura, ela é pessoal. Ela é pessoal, ela é individual, ela é uma coisa entre você e Deus, né? Uhum. E geralmente ela vem ali de uma forma instantânea. É a cura, né? Mas o milagre, ele é processual, e além dele ser processual, ele não atinge só a sua vida, mas ele alcança muitas vidas Os que estão ao através da sua redor. vida. Oh, Lembra do milagre lá de Jesus com os 5 pães e os 2 peixes? Né? é. Eram 5 pães e 2 peixes, que alimentou uma multidão. Multidão. Você está entendendo? Então, É. quando Deus opera um milagre, não é para mim, não é para você, é para uma multidão. Aleluia. E sabe o que Glória a foi que Deus. Deus me fez saber? Deus me fez saber que, a partir daquele momento que eu fiquei enferma, Deus trouxe ao homem inteligência para, como é que eu posso dizer? Formar uma medicação, para criar uma medicação que ia trazer cura, não só para mim, mas para uma multidão. E foi isso que aconteceu. Não existia nenhum tipo de medicação, não existia. E quando eu fiquei doente, apareceu nos Estados Unidos uma medicação que ela estava em processo de teste, Análise. fase de teste, né? Em fase ali de teste. Isso era em 2007, né? E eu descobri a doença em abril de 2007. E eu fiquei com essa médica, tomando essa medicação que ela me deu, que era uma medicação também que não era curativa, era paliativa, entendeu? Mas que eu já comecei a ficar, meu corpo já começou a voltar, eu comecei a comer, sabe? Nunca meu cabelo caiu, nunca tive nada disso, né? E eu já comecei a engordar de novo. Só que daqui a pouco ela disse assim, Mônica, agora eu não tenho mais o que fazer por você, porque essa fase aqui já acabou. Quando ela disse isso, pastora, a medicação que antes estava em teste nos Estados Unidos foi liberada no Brasil. Assim que eu terminei a fase desse outro tratamento, essa medicação foi liberada no Brasil. Glória a Deus. E aonde eu estava, no hospital onde eu estava, eu fui uma paciente teste da medicação. Em outras palavras, cobaia, né? Eu fui uma paciente teste. E quando eu comecei a tomar essa medicação, o doutor fez o exame, né, depois, e ele começou a se alegrar, e ele dizia: suas células estão 100% curadas, 100% curadas. E eu dizia, eita, glória a Deus. Aí ele, você não está feliz? Aí eu estou feliz, doutor, estou muito feliz. Ele, mas é para você ficar muito feliz. Aí eu dizia, mas eu estou muito feliz, glória a Deus, né? Aí ele dizia assim, você não tem noção, você é a primeira pessoa que dá uma resposta positiva, uma resposta citogenética positiva com essa medicação. Glória a Jesus. Você está entendendo? E hoje, milhares e milhões de pessoas permanecem vivas, são curadas por conta dessa medicação. Glória a Jesus. Você está entendendo? Glória a Jesus. Que o Senhor trouxe, porque o Senhor disse, eu vou fazer um milagre na tua vida, que vai mudar não só a sua vida, mas vai mudar a vida de uma multidão ao seu redor. Glória a Jesus. Aleluia. Entendeu? Que maravilha, não é?
Tá Que entendendo? maravilha, é Então Deus verdade. faz assim, Deus faz assim. O milagre que Ele quer operar na minha vida, na sua vida, não é para você. Não é para você simplesmente, É sabe? Ele forte. poderia ter me curado instantaneamente, poderia, o nome dele ia ser glorificado, ia porque eu ia glorificar o nome dele. Mas quando o milagre vem, a glória, ela vai muito, muito mais além. A exaltação do nome do Senhor supera. Você está entendendo? Eu estou com tudo isso escrito no meu livro, que eu E vou ele, publicar esse livro agora em amém. 2026. No Glória dia a do meu Jesus. aniversário de 50 anos, eu vou publicar esse livro. Aleluia, Entendeu? aleluia, pastora. Pastora, e Deus deu sinal de que ele entrou com cura, entrou com milagre, porque tudo que teve ali naquele momento do culto, que o pastor Marcos Feliciano falou, que a menina veio, né? O rapaz veio, Ah, falou com você, o sim, vômito, tudo aquilo dali foi uma manifestação física de que o mundo espiritual estava sendo mudado, estava sendo transformado, que o portal de exatamente, cura, de bênção, já exata, tinha acontecido. O exatamente, resto era consequência. E como você foi tomando atitudes de fé, de direção, dada por Deus ali, Deus foi trabalhando em outras áreas na vida de outras pessoas. Por verdade, quê? Porque ele quis trabalhar na sua vida em termos de receber os medicamentos. Por quê? Porque você foi uma pessoa, foi uma fase teste. Você foi aquela pessoa que, através de você, outras também foram abençoadas, exatamente, no sentido físico, no sentido humano, né? No exatamente. sentido. Então, assim, então o poder de Deus trabalhou em todas as instâncias, no mundo espiritual apenas, no É mundo verdade. físico, né? Então, Deus foi Porque poderosíssimo. assim foi algo completo, entendeu? Foi. Quando Deus É. começa uma coisa, ele completa. Ele não para pela metade, ele completa o ciclo ali. Às vezes a gente fica sem entender, mas Senhor, né? E o Senhor diz: calma, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, entendeu? Às vezes a gente quer entender ou interferir naquilo que Deus está fazendo. E Deus diz: ei, fique na sua, porque o poder é meu. O Glória a poder é Deus. meu, eu é que sei o que você precisa, eu é que sei como é que vai ser. Entenda, a gente não tem que saber como é que vai ser. Tira isso da sua cabeça, porque você não tem que saber como é que vai ser. Nem sempre Deus vai revelar, nem sempre Deus vai mostrar. Às vezes ele só vai dizer para você: obedeça. E ele vai Obedeça. revelando passo a passo na sua obediência. Exatamente. Isso é até uma questão lógica, porque para que Deus vai revelar o segundo passo se você não obedeceu nem o primeiro? Nem o primeiro, exatamente. Exatamente, é Não é verdade, sem é sentido isso. verdade. Então, Deus quer que a gente tome os passos que ele vai dando de É orientação. verdade. É. E, Aí e sabe se o que nós. foi? Ó, sabe o que foi que ele disse a mim? É Hum, porque, mulher, nem todo mundo pode ouvir, né? Os extraordinários que Deus fala. Porque tem gente que diz, tá mas quem louca. está aqui pode ouvir. Tem gente que Quem diz, está tá aqui diz aí louca, amém, não porque está acredita, não. É, tá não, tudo não dizendo acredita. aqui amém, glória a Mas Deus. Deus falou para mim, ó, essa medicação é, é uma pílula para você, uma pílula do rejuvenescimento. É E é uma mesmo. pílula da beleza. Cada dia que você tomar, você vai ficar mais jovem, mais bonita. E é mesmo, pastora, porque Ei, você nessa idade é tão linda, bela, nova. ó, deixa eu lhe dizer, e minha pele começou a melhorar, minha pele começou a ficar, a clarear, ficar viçosa, a ficar, sabe? Eita! Tudo começou a melhorar, mulher, tudo começou a ficar, meu Deus do céu, o povo dizia, o que é que tu tá fazendo, hein? O que é que tu tá fazendo? E eu dizia, é Deus, é o brilho do Senhor. Você Eita, maravilha, tu né? tá Coisa entendendo o boa. que Deus fez, né? E É. quantas pessoas Deus já trouxe a mim, já trouxe até a mim, né? E Aleluia. uma vez teve um rapaz, uma moça que ela entrou em contato comigo, que ela tinha acabado de casar, pouco tempo de casada, para você ver, ó. Ela tinha pouco tempo de casada e o esposo dela adoeceu com essa mesma doença. E aí ela ficou sabendo através de alguém que eu já tinha tido essa doença e tudo, e ela entrou em contato comigo, né? Hum, E aí ele estava tomando essa mesma medicação, entendeu? hum, hum. E eu fiquei orando por ele e tudo. Só que, pastora, ele não suportou, ele morreu, entendeu?
mesmo orando, mesmo tomando a medicação, porque Deus é Deus e Ele sabe o propósito que Ele tem com a vida de cada um. Você está entendendo? É forte, é. É. Se você for perguntar, a medicina, se você for, a medicina não explica isso. Eu tá há quase 19 anos aqui para a glória de Deus viva, porque pela medicina não era mais para eu estar aqui mesmo tomando essa medicação. Você está entendendo? Mesmo tomando essa medicação, já era para eu ter morrido. Você está entendendo? Mas que não é sobre uma medicação, é sobre o Deus que me sustenta, o Glória a Espírito que me Jesus. sustenta, né? A presença que está em mim que me sustenta até hoje. E vai me Aleluia. É sustentar, isso daí, pastora. É isso daí. entendeu? Porque o Senhor falou para mim, filha, o teu corpo físico, ele pode até apodrecer, mas se o meu espírito estiver vivo dentro de você, você não morre. Aleluia. Porque o Senhor dizia isso daqui, ó, é só a carcaça, é só o corpo. O que está dentro é o que importa. É isso, o Senhor dizia, é isso que você tem que preservar, é disso que você tem que cuidar, daquilo que está Glória a Deus. dentro de você, na sua essência, o Glória a espírito Jesus. que se move, entendeu? Dentro de você, porque às vezes a gente se importa demais com o externo, né? Se importa demais com o externo, com o corpo, com o externo, e a gente esquece daquilo que é mais importante, né? Que é o espírito, que é a presença de Deus em nós. E aí a É gente verdade. esquece de alimentar o nosso espírito. Né? A gente esquece de buscar, sabe, de estar numa busca constante e de fazer com que essa presença cada vez mais cresça, cresça, cresça dentro de nós. Né? Assim, finalizando assim nesse momento assim, uma coisa muito importante, depois eu vou você fala, mas é muito interessante é que quando você assim diz que estava ali adorando, né, no momento da sua adoração, Deus veio ao seu encontro. Isso é profundo, porque nós muitas vezes, por isso que Jesus disse assim: não andeis ansiosos, né? Olhai para o alto, porque assim nós ficamos a ansiedade, ela rouba o nosso foco do eterno, do céu, né? Olhar para o céu, olhar para as aves. Então assim, ela rouba essa ansiedade, essa preocupação, nos rouba a paz de espírito e a fé de estar voltado com os nossos olhos no foco daquele que vem a solução para as nossas vidas, para as nossas causas, né? E Verdade. sabendo que enquanto nós estivermos olhando para ele, olhar para o alto, né? Olhar, então, enquanto nós estamos contemplando a glória dele, olhando para ele, vai tratando isso no nosso interior. Verdade. Só que se nós ficarmos olhando sempre para as ansiedades, nós vamos ser consumidos por elas e não vamos ter respostas abençoadas assim, realmente que venham a nos levar a prosperar, a avançar nesse relacionamento com Deus e com o próximo e conosco. Então, assim, é muito importante isso, nós permanecermos enquanto nós estamos porque todos nós temos lutas, todos nós temos batalhas, desafios, alvos, metas. Nessa terra é assim. Verdade. Nessa terra tudo está preparado no céu. Mas nessa terra nós temos alvos, temos conquistas sempre. Termina uma, é outra, é uma coisa, é outra. Quando não é nossa, é do nosso próximo. Quando não é nossa, é de um parente. É alguém que Deus nos leva a tomar a causa, a interceder, a se colocar no lugar. A gente sente o peso, sente a tristeza como se fosse conosco, enfim, mas a gente nessa luta, nessa vida, estamos assim, nas pelejas. Mas o importante de tudo é nós estarmos vivenciando e olhando para Ele, não nos Verdade. deixando ser consumidos pelos problemas, pelas lutas que temos alcançado, tem nos atravessado. Né? E quanto mais nós vamos adorando, nós vamos realizando, nós vamos buscando a face dele, a vontade dele, orando, buscando, o que é que acontece? Ele vai resolvendo, as coisas vão sendo resolvidas e nós vamos, assim, experimentando a sua presença, a sua glória, o mover, as respostas e vamos vencendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas têm perdido
tanto a fé tem enfraquecido e tem sido consumido pelas lutas. Por quê? Porque os seus olhos estão focados nisso, ao invés de estarem focados no Senhor, né? Então, assim, na sua palavra. Então, é poderoso o seu testemunho e assim, é edificante. Eu creio que muitas aqui foram edificadas, estão sendo. E, pastora, pode dizer aí, né, assim, encerrar assim, que nós vamos orar também pelas pessoas que estão aqui. Nós estamos aqui, glória a Deus, esteve aqui, não é, algumas pessoas que passaram, mas aquelas que estiveram aqui escrevendo, não Neiva, eu já toquei, também Marcelo, a irmã Antônia Maria, Meire, Silvana, né, todas mulheres aí avivalistas, cheias da unção do mover de Deus, que confiam no Senhor. Então, pastora, continue sendo boca profética e nós vamos finalizar esse momento. Amém. Amém. Então é isso, meus queridos, né? Amados e amadas. A fé, ela é esse fundamento que nós precisamos cada dia mais, né? Nos Aleluia. encher da presença de Deus, entendeu? Porque a fé ela é prática. Muita gente diz que tem fé. As pessoas elas dizem, eu tenho fé, mas a gente só sabe que a gente tem realmente fé quando a gente precisa dela, quando a gente precisa exercer, sabe? Enquanto está tudo bem na sua vida e você está dizendo eu tenho fé, mas a fé ela é provada, ela é testada, ela é provada, sabe? E ela é provada e testada nos momentos de dificuldade, nos desafios, nos piores momentos da nossa vida. É que a gente vai saber se a gente realmente, sabe, está nesse fundamento, sabe? Se a gente está com essa fé realmente. Porque a fé ela tem que ser prática, sabe? Ela gera movimento. Quando a gente tem fé, a gente se movimenta. Quando a gente tem fé, sabe, a gente vai para cima, a gente acredita. Está entendendo? É a circunstância dizendo não, é o inferno se levantando, as coisas, sabe, querendo vir contra você, e você, ó, de pé, sabe? As Clamando. ameaças, não é? É. E você ali, ó, Deus é fiel. Eu tenho uma palavra, o Senhor me deu uma palavra. O Senhor é fiel, né? Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, Glória. eu vou dizer, eu quero dizer que foi um grande desafio na minha vida, mas depois desse, quantos outros desafios eu tenho enfrentado, pastora? Quantas outras coisas, sabe? Acredito. Porque, minha querida, aqui na Terra é assim a vida do crente, meu filha. É desafio. Mas o maravilhoso, sabe, é que a gente entra na batalha, na guerra, sabendo já qual é o final dela, né? É verdade. A gente já sabe. É muito difícil você entrar numa batalha quando você não sabe se você vai ganhar ou perder. Mas quando você entra numa batalha que você já sabe que você vai ser vitoriosa, Glória a Deus. O né? Senhor sempre tem vitória para nós. É, Sempre, é sempre. muito forte isso, é muito E a forte. Bíblia diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci, diz o Senhor. Ou seja, ele está dizendo assim que a guerra já foi vencida. Nós vamos enfrentar algumas batalhas, mas nós precisamos entender que a guerra ela já foi vencida. Aleluia. Cristo Glória a Deus. venceu na cruz do Calvário essa guerra. Glória a Ele Jesus. venceu. E a gente já sabe qual é o fim do diabo e dos seus Aleluia. anjos caídos. A gente já sabe qual é o fim, né? A gente já sabe, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, né? Glória a Então, a Jesus. gente precisa acreditar nisso, a gente precisa, sabe, se encher dessa verdade. Eu digo isso, sabe? Quanto mais a gente se enche da palavra de Deus, mais nós temos uma fé avivada, mais nós temos uma fé ativa, uma fé, Aleluia. sabe, que a gente é chamada até de louco, né? Às vezes. Vivemos um avivamento, né? Um Constante. avivamento, entendeu? Todo domingo na nossa igreja, o nome do culto é culto de avivamento.
Está entendendo? E É. todo domingo a glória de Deus, ela realmente ela vem, pastora, e está alcançando a vizinhança, pastora, o avivamento. Domingo passado, eu pregava sobre o avivamento, e quando foi, minha filha, ali já no final do culto, o vizinho chamando, pedindo por socorro, chamando o pastor, vai Glória lá, a Deus. porque por causa da situação na família da esposa, ele com a esposa e tudo, e nós fomos e ela marcou um culto na segunda-feira na casa dela, e quando a gente chegou lá, ela entregou a vida dela para Jesus. Glória a Jesus. É assim. É Entendeu? assim desse jeito. É E o que aleluia. é isso? É avivamento. É. Porque o avivamento ele faz isso, o avivamento faz com que as pessoas corram atrás do Senhor, corra para a igreja, corra em Isso, busca da palavra. Não é a gente isso que vai mesmo. correr atrás das pessoas, são as pessoas que vão vir correndo, ei, me ajude, ei, eu quero, Aleluia. né? Glória a Deus. Eu Glória quero. a Jesus. Então eu Amém. creio nisso que é tempo de avivamento, sabe? De Aleluia. avivamento. E avivamento, ele vem com arrependimento, né? Com arrependimento, com quebrantamento, Glória a Jesus. sabe? Avivamento, como diz Luiz Hermínio, não é a tampa da chaleira voando, mas é o fundo desabando. Ele diz assim. Não é a tampa, olha, avivamento não é a tampa da chaleira É voando, não, é pior o fundo desabando. a coisa mais profunda. Entendeu? É assim, porque é isso que traz o avivamento, é perdão de pecados, é confissão de pecados, é arrependimento, é Aleluia. choro, é cara no pó. Glória. Senhor, me perdoa, Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Senhor, eu quero te servir de verdade, não é? Eu É quero isso dar mesmo, é. É continuidade, poderoso, é sabe? maravilhoso, né? É isso, e é isso que a gente está realmente vendo, porque às vezes as pessoas pensam que avivamento é uma igreja cheia, mas às vezes a igreja é tão cheia de gente vazia, cheia de gente que não quer viver o evangelho genuíno e verdadeiro, pastora. É, e existem quantos clubes existem aí que estão cheios, que os que frequentam, os frequentadores são assíduos, não faltam, tem a maior amizade, a maior kkk da alegria. Então, assim, às vezes nós precisamos, mas não tem mudança de vida, não tem transformação, relacionamento com Deus. Então, assim, nós precisamos compreender de fato, né? Uma vida avivada em Cristo Jesus, o viver, né? Que avivamento é morrer para si mesmo, para a sua carne, os desejos e viver, para deixar esse espírito, né? É o espírito em nós e nós nele, é aquilo que Jesus fala, né? Eu nele e ele em nós, e Aham, aquela perfeita unidade. com Amém, certeza, pastora. Glória a com Deus. certeza, é Amém. isso, né? Amém. Aí, Amém. se você vai e prega a palavra genuína, né? Aqueles que realmente não querem, que não querem se firmar e que não estão, eles vão embora. É verdade, Tá com certeza. entendendo? Dá comichão nos ouvidos, como diz a Dá palavra. Quer na hora, entendeu? Porque a é Bíblia isso diz mesmo. que o ímpio, assim, o ímpio é aquele que realmente não quer se arrepender, né? Ele não vai aguentar ficar na Assembleia dos Santos, né? Ali no lugar onde os santos estão, não aguenta. Por É quê? isso Porque mesmo. a presença de Deus nos chama para isso, para essa vida de arrependimento, né? Amém. Essa Glória a vida de Deus. arrependimento, porque não é perfeição, não é isso. A gente não está dizendo que você tem que, né, que ser, ser perfeito, apesar que a Bíblia diz que a gente tem que buscar a perfeição, né? Mas não está Mas o dizendo que a ser gente vai perfeito alcançar. é renunciar à carne É, sempre, né? É dizer sim para Jesus. Quando você é. diz sim para Jesus e não para si mesmo, você está sendo perfeito, né? Verdade, é. Está Porque quando ele diz que é para desejando. buscar, ele está dizendo que é uma coisa contínua, não é? Então, não é que a gente vai alcançar aqui na Terra, porque aqui na Terra a gente não vai alcançar, mas lá a gente vai ser, entendeu? Aleluia. Só que o Ô, que ô, leva a gente para lá é esse caminho em busca da perfeição. essa renúncia, né? Exatamente. Ô, Exatamente. pastora, você pode orar, querida? Eu gostaria que você estivesse orando por essas irmãs, né, que estão aqui, não Amém. deixaram pedidos, mas assim que esteja, o Senhor, eu já citei o nome de algumas que deixaram aqui, que o Senhor esteja abençoando, né? Nós também louvamos a Deus pela vida da pastora Mônica, que hoje esteve aqui conosco. Amém. Glória a Tenho Deus. certeza que todos nós
fomos edificadas todas, não é? Estivemos assim, e depois aquelas também, vocês que estão aqui, quando a live for postada, envie para alguém, não é? Envie para alguém que precisa ser fortalecido na fé, fortalecida. Verdade. Nós precisamos não ficar apenas nas distrações, mas usar para a glória de Deus tudo que Deus tem trazido às nossas mãos. Esse testemunho é poderoso. Eu tenho certeza que existem pessoas que vão ser edificadíssimas com esse testemunho. A pastora Mônica está aí na cidade da Bahia, no estado da Bahia, na cidade de Palfão, que o Senhor esteja abençoando. Breve nós estaremos aí, né, pastora? Amém. Dia 25, em nome de Jesus. Eita, glória! Traga uma equipe, viu? Glória! Fico olhando. Glória a Jesus, né? A Deus toda a honra, toda a glória. E eu creio realmente, pastor, que está levantando os avivalistas. Assim, isso tem cada vez mais tem sido muito forte. O Espírito Santo tem assim queimado, não somente na minha alma, mas ele tem confirmado, porque a gente vai fazendo a leitura dos tempos, né, do que tudo tem acontecido, e nós vamos vendo o mover do Espírito Santo aqui e ali, em vários lugares, e eu creio em nome de Jesus que a sua cidade é também uma cidade de mulheres e homens avivalistas e pessoas Amém. cheias do poder e da unção de Deus, e que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Eu Aí, creio. tem gente aqui que está ouvindo aí. Quem sabe que tem gente aqui que quer ir com a gente para ir, né? Amém. Eita, pode orar, pastor, olha aí. Amém, amém. Coloque a sua mente, a sua alma conectada com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Com a presença de Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Nós te glorificamos, Pai, nessa noite. Aleluia. Nós te exaltamos porque o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda irá fazer. Nós te louvamos, Pai, pela tua bondade que nos persegue, que nos alcança. Obrigada, Jesus, muito obrigada. Nós somos gratas a ti, Senhor. Glória a Jesus. Nós devemos tudo a ti, Jesus. Tudo a ti, nossa vida, nosso respirar, nosso caminhar, deitar, levantar. Nós devemos tudo a ti, Senhor. Aleluia. Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o nosso dono, tu és o nosso Pai, tu és o nosso Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Eu quero colocar, Pai, cada vida, meu Deus, que está nessa live em tua presença, Deus. Cada homem, cada mulher, cada jovem, Deus, os que passaram por aqui não permaneceram, cada pessoa que entrou nessa live, Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos clamar nessa noite para que o milagre do Senhor se estabeleça, meu Deus, na vida, na casa, na família de cada uma dessas pessoas. Aleluia. Manifesta a tua glória, Jesus. Manifesta a tua glória. Toca, meu Deus, com poder agora a vida dessas pessoas. Toca agora com o teu poder. Sara, meu Deus, as feridas. Sara, cura, meu Deus, a enfermidade. Deus, sara, meu Deus, a ferida emocional. Pai, em nome de Jesus, entra com providência agora, Senhor. Supre a necessidade, Deus. Se há necessidade, Deus, seja financeira, seja, meu Deus, emocional, de qualquer tipo, que o Senhor venha suprir nessa noite. Aleluia, aleluia. Toda a necessidade do teu povo, toda a necessidade, meu Deus, de cada um dos que estão aqui, dos que passaram por aqui. Toca com o teu avivamento, toca com o teu fogo, toca com a tua glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Espírito, meu Senhor, que transforma todas as coisas, entre agora, meu Deus, na alma, na vida, e traga transformação, novidade de vida. Glória a Jesus. Eu declaro novidade de vida, um
uma nova realidade. Deus, muda a Glória. realidade. Muda a realidade, Pai, das pessoas que estão aqui, Senhor. Muda a realidade, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a tua vontade, meu Deus, na vida de cada um, assim como ela é feita no céu. Eu profetizo, Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, vai se cumprir na vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes, em nome de Jesus. Aleluia. Não haverá Glória. barreira, Senhor. Não haverá empecilho. Toda muralha que se levantou na frente dos teus Glória. filhos, que ela seja derrubada agora, Deus. Toda pedra de tropeço seja arrancada, Senhor. Aleluia. Pelo poder que há no nome de Jesus. Glória, Toda Jesus. obra, meu Deus, maligna, toda obra, Senhor, feita do mal, Senhor, enviada, Senhor, que seja quebrada, destruída, pelo poder que há no nome de Jesus. Aleluia. Que haja libertação, que haja cura, que haja vida, vida do Espírito, Pai, em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Sopra, Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória, glória, Jesus. Eu abençoo, Deus, a família. Eu abençoo a casa. Aleluia. Eu abençoo, Deus, o casamento, Deus. Aleluia. Nós repreendemos o espírito do divórcio, da separação. Nós repreendemos agora, Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. E declaramos que o Deus da aliança sela agora, Deus, essa aliança conjugal e firma no Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Deus. Nós clamamos, Pai, para que o Senhor venha com o teu fogo, com o teu fogo, com a tua glória, com o teu poder, transformando, Deus. Transformando, Pai, a dor em alegria, a morte em vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Alinha, meu Deus. Alinha, Deus, esse caos que de repente, meu Deus, chegou na vida dessa pessoa, que o Senhor venha colocando tudo no lugar. Coloca as coisas no lugar, meu Deus. Em nome de Jesus, vem alinhando, Senhor. Vem aplanando os caminhos, Deus. Em nome de Jesus. Eu abençoo, Deus, cada vida, cada família. Eu abençoo agora. Em nome de Jesus. Receba vida, receba cura, receba nessa noite a presença viva do Espírito na sua vida, o fogo do Senhor na sua vida. Glória, Jesus. Receba nessa noite a unção de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. Receba nessa noite a provisão de Deus. Aleluia, Jesus. Receba nessa noite a abundância do Espírito, a abundância de Deus, em nome de Jesus. Entre agora por essa porta que o Senhor abre para a tua vida, essa porta que estava fechada, mas o Senhor está dizendo: hoje eu abro ela, eu escancaro ela para você. Entre por essa porta e tome posse daquilo que eu já te entreguei, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Tome posse em nome de Jesus. Tome posse. O Senhor me fala sobre uma restauração financeira que o Senhor vai trazer. O Senhor está trazendo uma restauração financeira. O Senhor está também trazendo uma restauração familiar. O Senhor está trazendo uma restauração matrimonial. O Senhor está trazendo uma restauração na tua vida emocional, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja cheia, seja cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tempo poderoso, pastora. Poderoso, abençoador. Foi esse tempo aqui que nós estivemos juntas com todos e todas aqui. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amada. Amém. Glória. Deus abençoe vocês. Amém. Shalom.